Irmãos, nessa noite eu quero olhar com você o texto do primeiro livro de Samuel. Convido você a abrir no primeiro livro de Samuel. E nós iremos nessa noite olhar para este capítulo, e nós vamos fazer diferente, nós não vamos ler o capítulo todo, mas nós iremos ler à medida em que nós vamos avançando na nossa exposição. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, neste primeiro momento eu vou ler apenas os 2 primeiros versos, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Irmãos, o livro de 1 Samuel, ele é um livro escrito que remonta a aproximadamente 3.000 anos atrás. É um livro escrito em torno do ano 1050, antes do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. E o livro de Samuel, como um todo, é um livro que vai tratar sobre a questão de liderança na nação de Israel. A nação de Israel estava sem líder. A nação de Israel vivia um caos. E o livro de Samuel vai trazer para nós a figura de 3 grandes líderes. Primeira parte, você encontra o próprio Samuel como sendo o líder. Depois você encontra um líder que o povo pediu para si, que é Saul. Depois você encontra um líder que Deus levantou para ser um líder segundo o seu coração, que é Davi. A história do livro de Samuel, ela deve ser lida dentro do contexto do livro dos Juízes. Nós olhamos na abertura do nosso culto, no momento de confissão, como que o período dos Juízes foi um período difícil. E o período dos Juízes durou aproximadamente 200 anos, 2 séculos, de uma crise moral, espiritual, cultural, econômica na nação de Israel. A nação outrora, tirada do Egito e levado com mãos poderosas por Deus até Canaã. Depois da morte de Josué e de toda aquela geração, a nova geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, quebrou com a lei do Senhor e vivendo em uma autonomia, eles viraram as costas para Deus. E o que eles construíram durante 200 anos foi caos moral, caos espiritual, caos econômico, um caos de liderança. Ao ponto do livro de Juízes dizer, não existia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. No livro dos Juízes você encontra cenas de violências absurdas acontecendo no meio do povo. No livro dos Juízes você encontra cena de estupro acontecendo no meio do povo. Você encontra imoralidade dos mais variados níveis. Por quê? Porque não tem quem lidera. Porque cada um faz o que acha mais reto. Embora na nossa Bíblia, na Bíblia em português, depois do livro dos Juízes você tem a história de Ruth, e a história de Ruth, na verdade, é uma história contada do período dos Juízes. Na época dos Juízes houve fome na terra e aconteceu a história do livro de Ruth. No cano hebraico, como foi escrito no Antigo Testamento, a forma como foi organizado, o livro que vem pós o livro de Juízes é o livro de Samuel. Por quê? Porque se o livro de Ruth está dentro do período dos Juízes, a próxima história que desenrola no livro dos Juízes é a história do livro de Samuel. Então, irmãos, quando nós entramos no livro de Samuel, o que nós entramos é na história que vai se desenvolver numa nação que está um caos, que está faltando referencial, que não tem rei, que cada um faz o que acha mais reto. Mas olha para a nossa geração, olha para a nossa situação, olha para os nossos dias. Se os nossos dias não parecem um tanto quanto como um período desse, um período que falta referencial, um período onde a crise nas altas instâncias do poder, onde a crise nas altas instâncias religiosas, onde a crise nas famílias,
onde a crise no indivíduo, onde a crise econômica, onde parece que cada um quer fazer o que acha melhor, e o caos cada vez se estabelece mais. No meio de uma geração como a nossa, o livro de Samuel pode ser uma luz para nós. Pode ser uma luz para nós porque vai mostrar como Deus levanta o seu ungido para nos guiar, para nos conduzir. Mas o livro de Samuel vai trazer para nós também um alerta muito grande. Porque facilmente nós queremos construir as nossas soluções com a nossa própria mão. Facilmente nós queremos ter para nós aquela figura que vai resolver os nossos problemas, que nós os colocamos em tal lugar. O livro de Samuel começa sem ter rei em Israel. Deus levanta um juiz, sabe o que é Samuel. Mas o povo quer um rei do jeito deles. E o povo levanta para si um rei chamado Saul. E a história continua indo de mal a pior. Mas Deus é gracioso. O mesmo Deus que levantou Samuel, levanta um novo rei, segundo o seu coração, que é Davi. O livro de Samuel, que começa sem rei, termina com um rei que é ungido. Um rei que é chamado rei segundo o coração do Senhor. Mas nessa noite o que eu quero olhar com você é o início dessa história do livro de Samuel. E eu quero ver com você o seguinte tema: em um mundo em crise, Deus age graciosamente na vida dos mais improváveis. Em um mundo em crise, Deus age na vida dos mais improváveis. Se nós estivéssemos lendo então a história do juiz e diz não tem rei em Israel, cada um faz o que acha mais reto, e aí nós viramos a página na Bíblia hebraica e chegamos então no livro de Samuel, e aí nós encontramos a história dizendo, e agora, será que agora vai ter um rei? O que Deus vai fazer? E aí de repente nós nos deparamos com a seguinte frase de abertura deste livro: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. E a minha primeira lição que eu quero olhar com você é essa história desta família desconhecida. Em um mundo em crise, Deus age graciosamente na vida dos mais improváveis. E Ana é o personagem dessa história. Mas Ana está dentro de uma família. Ana é esposa de um homem chamado Eucana. E talvez você esperasse, opa, já que vai vir alguém importante, porque a nação está um caos, então deve surgir uma família importante, uma família da alta sociedade, uma família que tem, de certa forma, pedigree. Mas olha comigo os nomes desta família. Eucana não é um nome tão conhecido, mas olha a ascendência dele. Filho de Jeroão. Não ajuda muito. Jeorão não é famoso, não é conhecido. Filho de Eliú também não é conhecido. Filho de Tou também não é conhecido. Filho de Zufé também não é conhecido. Esse homem é um homem que não tem uma linhagem famosa. Ele não tem um pai poderoso. Ele não tem um avô poderoso. Ele não tem alguém que diga assim, sabe de uma coisa? Eu sou da família tal, e daí vai vir a esperança de redimir um país que está em crise. Em uma época que não tinha rei em Israel, uma época de imoralidade, nós somos deparados com a cena de uma família desconhecida. Mas não só a sua família, o seu local de moradia é desconhecido. Se você olha comigo, o texto diz que esse homem era de Ramataim Zofim. Essa não é uma cidade famosa. Da região montanhosa de Efraim. Também não traz grandes perspectivas. Ele não vem de um grande centro. Aliás, essas regiões vão ficar famosas a partir de agora. Depois que Samuel vai nascer. Depois que Samuel vai desenvolver o seu ministério nessa região. Aí sim, essa cidade se torna famosa por causa de Samuel. Mas antes de Samuel, era uma região que não despertava nenhum interesse. Mas Eucana é um homem que ele mesmo não é muito famoso na história. A esposa dele é mais famosa, Ana.
Eucana aparece aqui, Eucana aparece de novo um pouquinho logo à frente na história de Samuel, e Eucana some da história. Eucana não é um dos grandes heróis da fé. Aliás, Eucana é um homem que tem um certo quanto que, fruto do seu tempo, comportamentos ambíguos. Se você olha comigo no versículo de número 2, você encontra que Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Irmãos, isso aqui não é o projeto original de Deus. Embora no Antigo Testamento era muito comum o pecado da poligamia, diversos servos de Deus cometiam esse pecado, mas isso era pecado no Antigo Testamento como é pecado no Novo. A diferença é que na cultura daquela época, da sociedade ao derredor, era um pecado mais aceito, mas era pecado diante de Deus da mesma forma. E esse homem não é um grande padrão de referência moral na forma como estruturou sua família. É bem provável que Ana fosse a sua primeira esposa, e como Ana não podia gerar filhos, então, tentando ter um descendente, ele teria casado com Penina. É bem provável, isso era uma prática muito comum, embora não era a prática que Deus havia estabelecido. Mas esse homem, como tem um comportamento ambíguo, no versículo 3 diz que este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Este homem não é um depravado, este homem não é alguém que virou totalmente as costas para Deus, este homem é alguém que de ano em ano estava preocupado em fazer os seus sacrifícios, porque estava ligado à nação de Israel, estava ligado aos princípios do Antigo Testamento, mas este era um homem de comportamento dúbio. Este era um homem que abraçava algumas coisas da lei de Deus, mas deixava outras passar livremente. E esse homem ia adorar a Deus numa época em que o sacerdote era Eli, e os seus filhos, Hofni e Finéias. Embora nós não vamos aqui entrar em detalhes nesses nomes, mas Hofni e Finéias não eram bons exemplos de líderes espirituais. A classe sacerdotal, os filhos de Eli, embora Eli fosse um homem de Deus, os seus filhos eram homens corrompidos. Mas mesmo uma religião corrompida não fez com que Eucana virasse as costas. Eucana diz, não, eu preciso continuar sacrificando a Deus. Então nós estamos diante de uma família que vive exatamente o contexto do livro dos Juízes. É um momento de relatividade moral muito grande, e ao mesmo tempo que o personagem faz coisas grandiosas, como continuar indo à casa de Deus toda vez, uma vez no ano, oferecer o seu sacrifício, mesmo que a liderança aí presente estava muito distorcida, ele cometia deslizes morais de não cumprir o mandamento de não adulterar, por exemplo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para esse início? Que esse homem tinha dentre as suas esposas uma mulher chamada Ana. Em um mundo em crise, Deus age graciosamente na vida dos mais improváveis. O que é que poderia brotar de uma família desconhecida, de uma mulher estéril, de uma época terrível? O que poderia brotar disso? Poderia brotar o maior juiz que a história de Israel já teve. Poderia brotar um Samuel. Poderia brotar um homem que foi juiz, que foi profeta, um homem que conduziu a nação de Israel nos momentos mais dramáticos da sua história, um homem que fez as transições de reinado. Sabe por quê? Porque Deus é um especialista em agir nos lugares mais improváveis, para trazer as grandes coisas da história. Essa é uma das lições do livro de Samuel. Quando você olha para o livro como um todo, há um momento que eles querem um rei para si, e o povo espera um rei belo, forte, e o povo escolhe Saul. E Deus não se agrada disso. E Saul é um homem devasto na sua prática. E aí Deus pega e escolhe um novo rei. E sabe quem é um rei? Um Davi, insignificante aos olhos humanos, ao ponto de, quando mesmo Samuel vai lá tentar ungir Davi, ele roda, passa em todos os filhos de Jessé e não olha para Davi.
não se atenta para Davi. Para ele, Davi não é a pessoa importante. Davi está lá no campo, longe, nem os pais chamaram Davi. Mas é aquele que parece insignificante aos olhos humanos, que será o grande rei de Israel. É dessa família que parece insignificante que vai brotar o grande juiz. Mas olha para a história. Olha para como veio o Redentor do mundo. Olha como veio o seu Salvador, Jesus Cristo. Ele vem de uma cidade que a Bíblia diz, tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. O seu Salvador, Jesus Cristo, ele vem de Belém, é uma cidade pequena. O seu Salvador vem de uma virgem, impossível de ter filhos, e Deus traz. Esse seu Salvador vai morar em Nazaré, ao ponto de Natanael dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse seu Salvador, ele vai ser crucificado na cruz, e as pessoas vão dizer, maldito que foi crucificado na cruz. Esse Salvador vai ressuscitar dos mortos, e os gregos vão dizer, não, ressuscitar é loucura, porque como que pode alguém que saiu do corpo retornar ao corpo? Percebe como é que é das coisas mais improváveis vem a redenção para um mundo caótico? Quando a história começa, houve um homem de Ramataim Zofim, que tem essas descrições aqui, não deveria chamar a nossa atenção, mas porque a graça de Deus agiu nesta família insignificante, mudou a história de uma nação em crise, porque de uma família, de uma mulher simples como Maria, de um José, Deus trouxe redenção para o mundo. Talvez você é muito ligado a grandes coisas, e Deus quer mostrar para você que Ele faz coisas grandes dos lugares mais improváveis. Aliás, é assim que o Novo Testamento diz que nós, por exemplo, que somos salvos, Deus manifestou a sua graça naqueles que eram considerados loucos no mundo, para que a glória fosse de Deus. Queridos, quando Deus traz grandes homens na história, não é porque eles eram grandes, mas porque Deus os tornou grandes. A primeira lição sobre este tema, em um mundo em crise, Deus age graciosamente na vida dos mais improváveis. A primeira lição é Ana e sua família desconhecida. Mas a segunda lição. A segunda lição é Ana e o seu sofrimento. Ana, uma mulher atribulada. Olha aí comigo a partir do versículo 3 até o versículo de número 8. Diz assim, este homem, melhor, a partir do verso 2, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, agora nós somos apresentados a esta segunda personagem da família, que é Ana, e de uma forma mais extraordinária, mostrando os dramas desta mulher. Esta mulher sofre dores terríveis. Esta mulher sofre por causa da sua esterilidade. Ela sofre por causa da sua infertilidade. Esta mulher não pode ter um menino para chamar de filho. O texto faz questão de dizer isso. O texto diz no versículo de número 2, Ana, porém, não tinha filhos. O versículo 5 diz de novo que Ana era estéril. No versículo 6 diz que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Irmãos, Ana aqui é uma mulher que não pode realizar um dos sonhos
que é ser mãe. Por que Ana não pode realizar isso? Porque Ana vive em um mundo quebrado pelo pecado. Em um mundo em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E aquela ordem de criar, procriar e gerar filhos agora está susceptível a sofrer uma enfermidade e não poder gerar isso. E essa ideia de infertilidade não é apenas de Ana, mas é de diversos personagens bíblicos e diversas pessoas na história. Ana vive uma dor profunda, principalmente porque, de fato, uma pessoa que não pode ter filhos, ela sofre muito com isso. Ela tem dores emocionais com isso. Muitas pessoas não conseguem lidar bem com esse fato. Além de toda essa dor que já é natural, no contexto social de Ana, era ainda mais. No contexto da cultura judaica, quando Deus diz para o povo assim: se vocês entrarem na terra prometida e me obedecerem, não haverá pessoa estéril. Mas se vocês não forem fiéis ao Senhor, vocês serão estéreis. De tal forma que Ana é alguém que vive os dramas das consequências do pecado. Não do pecado dela, mas do pecado do seu povo, do pecado da condição pecaminosa em que eles viviam. Mas mais do que isso, a ideia de esterilidade estava muito ligada com a ausência da benevolência do Senhor. Irmãos, uma das grandes promessas, a grande promessa da Escritura é feita dirigida sobre um aspecto que aconteceria com uma mulher. Deus diz que o descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. E Ana sabe dessa promessa. E Ana é alguém que está aleijada de ser alguém que possa ajudar a cumprir essa promessa. Ano após ano, Ana não engravida. Mês após mês, Ana, talvez quando o ciclo menstrual atrasasse um pouco, talvez criasse aquela expectativa: agora vai. Mas de repente descia. De repente ela olhava para o marido e dizia: não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Isso foi acumulando mês após meses. Ana se sentia aleijada de ser uma daquelas que Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Ana dizia: não vai ser através de mim, porque eu não gero filho. Essa é uma dor profunda do coração de Ana. Mas essa dor de Ana é uma dor intensificada pelas pessoas que estão ao redor dela. Ana sofre por causa da mão de Deus agindo. Olha o versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Irmãos, o texto bíblico é muito claro em dizer para nós quem está por detrás da esterilidade de Ana. Ana é estéril porque a mão de Deus estava agindo. Ana sabia disso. Ana era alguém que cria na soberania de Deus. As orações que Ana faz e o cântico dela reflete isso. Saber que o nosso sofrimento vem das mãos de Deus não torna eles menos doloridos. Não torna o nosso coração mais partido. Embora nós saibamos e nos submetemos àquilo que Deus faz na nossa vida. Ana faz isso. Mas Ana sofre, mesmo sabendo que Deus é soberano sobre o sofrimento dela. Mesmo sabendo que Deus é o causador do sofrimento dela. Ana não é aquele que está brigado com Deus, mas Ana é alguém que tem o coração partido. Porque sabe, talvez você que me ouve, você é alguém que tem algumas questões que não se realizam na sua vida. E você conhece a soberania de Deus. Você conhece como Deus governa a história. Você sabe que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Mas querido, querida, isso não tira o fato de você chorar no meio da dor, da lágrima, do sofrimento. Jó foi alguém assim. Jó disse: Deus deu e Deus levou, bendito seja Deus. Mas Jó não faz isso sorrindo, Jó faz isso chorando. Viver debaixo da soberania de Deus não tira de nós a dor de sofrer, como não tirou de Ana.
Mas essa dor de Ana é intensificada, porque Ana sofre nas mãos de pessoas que estão ao redor delas, como uma mulher chamada Penina. Olha o versículo de número 6. A sua rival a provocava excessivamente. Provocar já era ruim, mas o texto faz questão de dizer excessivamente. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina, a Bíblia diz que tinha filhos, no plural. Não era apenas um, eram alguns. Ana não tinha nenhum. E Penina debochava de Ana, provocava excessivamente. E o texto diz no versículo 6 que Penina fazia isso por quanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Percebe, irmãos, a soberania de Deus agindo no mundo. E na soberania de Deus, Deus distribui a vida como Ele quer. Alguns sofrem por uma questão ou outra. E Penina, em vez de se sensibilizar com isso, Penina zombava de Ana, porque a mão de Deus estava cerrando a madre de Ana. E aqui é uma lição para mim e para você, porque facilmente nós podemos nos tornar parecidos com Penina. Facilmente nós, muitas vezes, em vez de termos empatia com aqueles que sofrem, muitas vezes nós nos tornamos pessoas que forçamos ainda mais a barra, tornamos ainda mais difícil. Olha comigo no versículo de número 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Percebe que quando eles iam à casa do Senhor uma vez no ano oferecer os sacrifícios, quando eles estavam no lugar de adoração a Deus, Penina ainda mais pesava as suas críticas sobre Ana. Tem um estudioso que diz assim, talvez Penina dissesse algo assim: ei Ana, e Ana significa graciada, ei Ana, por que você vai adorar a Deus se Deus não tem sido gracioso com você? Ei Ana, você está oferecendo sacrifícios, Ana, mas você nem filhos tem, Ana. Irmãos, a casa, o lugar de adoração, o lugar de quebrantamento, se tornou um lugar de dor, de lágrimas profundas para Ana, porque tinha uma Penina que no mesmo dia que sacrificava, debochava. E às vezes eu fico pensando se nós, como família da fé, não somos pessoas que nos tornamos insensíveis com o sofrimento do outro. E porque Deus mesmo está governando sobre o sofrimento do outro, às vezes nós olhamos apenas para os nossos próprios benefícios e tornamos a vida do outro mais azeda. Ana não passou a nem comer, Ana passou a não fazer suas refeições nos dias em que ela estava sacrificando o Senhor, porque o coração dessa mulher estava quebrado pelos sofrimentos da vida, quebrados pelo próprio Deus que é soberano, e quebrado pela vida da sua rival Penina. Ah, irmãos, não seja você alguém que causa ainda mais dor na vida daqueles que sofrem. Seja você alguém que amenize a dor do próximo. Não seja você alguém indiferente. Não seja você alguém que facilmente faz comentários ácidos. Os amigos de Jó fizeram comentários ácidos sobre o sofrimento de Jó e começaram a dizer: Jó pecou, por isso aconteceu isso. Talvez Penina dissesse o mesmo: ei Ana, você quebrou alguma lei forte de Deus. Sabe, queridos, você não conhece bem as pessoas com quem você caminha, congrega. Às vezes brincadeiras que são feitas, às vezes machuca. Estudando para esse sermão, eu me deparei com um pastor que pontuou algo muito interessante. Ele diz: sabe que facilmente é muito comum nas igrejas a gente dizer para casais: e aí, quando vai vir o filho? Quando que vai nascer o herdeiro? Poxa, já passou tantos anos e ainda nada? Vocês estão devagar. E às vezes aquele casal está sofrendo por não poder gerar filhos. Cuidado com a forma como você lida com aqueles que sofrem.
Lembra que Penina é alguém que tinha muitos filhos. Deus foi gracioso com ela. Com Ana não. Sabe, querido, às vezes Deus é gracioso com você e te dá um emprego bom. Não seja você aquele que zomba daquele que está passando dificuldade para ter um emprego. Não seja você aquele que comece a pontuar e dizer que Deus não está sendo bondoso com ele, ou que ele está sendo mal diante de Deus, por isso que as coisas estão pesando para ele. Não seja você uma Penina na vida de alguém. Mas Ana tem o seu sofrimento também intensificado pela incapacidade do seu marido de lidar com a situação. Essa mulher tem um coração quebrado, como tantas mulheres têm nos dias de hoje. Essa mulher sofre com a comparação que é feita com ela, com outras mulheres, como tantas mulheres hoje. E essa mulher sofre pela incapacidade do seu marido de lidar com a situação. Eucana é alguém que ama Ana, isso a gente tem que partir desse ponto. Tanto ama Ana, que olha o versículo de número 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, quando fazia a distribuição da comida, ele dava bastante quantidade para Penina, porque Penina e os seus filhos. Ana, como não tinha filhos, bastava uma quantidade pequena, mas ele dava mais para Ana também. Não dava apenas aquilo que Ana necessitava, ele tentava suprir com bens a vida de Ana, porque ele a amava. Mesmo Ana não tendo filho, ele continuou amando aquela mulher. Ana era a mulher do coração de Eucana. Mas Eucana é alguém que não tem muita habilidade para lidar. Aliás, Eucana é homem, né? E o homem não tem muita habilidade para lidar com corações quebrados de mulheres. Muitas vezes sabem amar, mas não sabem demonstrar. E olha como que Eucana vai viver esse drama no versículo de número 8. Finalzinho do verso 7, melhor dizendo. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, era para ser dia de alegria, dia de festa. Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana entrava em uma crise profunda. Então Eucana, seu marido, lhe disse, olha o maridão tentando resolver a questão. Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Esse homem ama essa mulher. Esse homem não quer ver essa mulher chorar. Mas esse homem não está conseguindo lidar corretamente. E ele chega para ela e diz, mulher, por que você tanto chora? Mulher, não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele está dizendo, Ana, eu faço tudo por você, mulher. Tira os seus olhos dos filhos, olha para mim. Pare de pensar na sua dor, pensa naquilo que você tem. E muitas vezes a gente faz isso mesmo. Mas o que está faltando para Eucana é empatia com a dor de Ana. Primeiro que o correto seria a Eucana ter feito um elogio, algo parecido assim, né? Ana, você me é melhor do que 10 filhos. Ana, você é melhor do que se eu tivesse 10 filhos, Ana. Não precisa de filhos, você me realiza. Seria melhor. Mas Eucana foca nele. Ele diz, eu sou melhor do que 10 filhos. Você não está me valorizando, mulher. Você só vive chorando, mulher. Eucana é alguém que não sabe diferenciar o amor de marido do amor de filho. Eucana quer suprir um espaço que não é dele. Eucana não é melhor do que um filho, é área diferente da vida. Tiago diz que nós devemos chorar com os que choram. Os amigos de Jó, quando viram Jó em tal situação, eles sentaram e choraram durante muito tempo com Jó, e essa foi a melhor atitude deles. Porque quando eles abriram a boca, eles começaram a falar absurdo. Talvez o que Ana precisava era de mais um dia, de um abraço, e dizendo, amor, a gente vai vencer. Amor, você pode se realizar em Deus. Deus é melhor do que 10 filhos, Ana. Aí sim. Mas ele traz para si. E ele está sobrecarregado, porque ele não está sabendo lidar
com a situação. Sabe, você que me ouve, talvez você é alguém que sofre porque a vida tem sido carrancuda com você. E não é a vida, é a providência de Deus. Talvez aos olhos humanos você é alguém que passa por tantas aflições, e alguém que está junto com você, em vez de te dar as mãos, não tem a sensibilidade de sofrer com você, não tem a sensibilidade de abraçar você. Ele está dizendo: eu sou melhor do que muda, mas não vive a sua dor. Nós somos desafiados, queridos, a termos uma empatia. Essa é uma palavra que nós precisamos resgatar. Uma palavra que nós precisamos ter, sentir a dor do outro. Enquanto preparava esse sermão, eu ficava pensando na dor de Ana e de tantas Anas que existem nos dias de hoje. Mulheres que não estão nem comendo, porque vive uma dor profunda na alma. Mas Ana sofre também com a incompreensão dos líderes religiosos. Ana vai para o lugar de oração, e Ana se coloca na presença de Deus e ora ao Senhor, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas Ana está quase que em lágrimas e apenas mexendo a sua boca durante algum tempo. E um líder religioso vai chegar diante de Ana. Olha o versículo de número 12 deste livro, do capítulo 1. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli é o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Irmãos, de onde poderia vir um braço estendido, um líder religioso? Ele diz para Ana: Ana, você está embriagada, mulher, sai desse vinho. Percebe como é que a cegueira era tamanha? Ao ponto do sacerdote não perceber quem está com o coração partido, de quem está embriagado. Talvez porque o culto estava muito profanado mesmo na época dos juízes. Talvez porque os bêbados entravam constantemente naquela região aí. Mas o fato é que Eli, no momento que Ana está mais quebrada, Eli ainda a acusa. Irmãos, perceba como que Ana sofre. E a grande pergunta é: de uma mulher que sofre tanto, pode vir alguma coisa boa? De uma mulher que é estéril, pode vir alguma redenção para uma história? Claro que pode. Porque você conhece o seu Deus, você conhece o Deus de Ana, você conhece que o mesmo Deus que cerrou a madre de Ana, que tornou Ana estéril, é o Deus que tornou Sara fértil, mesmo na idade avançada. É o mesmo Deus que transformou Raquel em pessoa fértil. É o mesmo Deus que Ana serve. O Deus que age de forma carrancuda em alguns momentos aos nossos olhos. É o Deus que sabe se manifestar gracioso no projeto maior. É o Deus capaz de transformar tragédias em triunfos, lutas em vitórias, choros em risos, monturos e erguer a forma extraordinária. É Deus que transforma a história de Ana, fadada ao fracasso, à dor, à depressão, a lágrimas, a ser uma mulher louvada e conhecida e propagada tantos anos depois. E é o mesmo Deus de Ana que age na nossa história. É o mesmo Deus de Ana que pode agir na sua história, que sofre nessa noite, que sofre pela incompreensão dos outros, que sofre com a indiferença daquele que você mais ama, que sofre com a indiferença dos religiosos, que sofre nas angústias da vida. É o mesmo Deus. Mas eu quero perguntar para você, que convive com pessoas que sofrem: seja você um bálsamo na vida e não uma penina. Seja você um empático na vida e não um Eucana. Seja você alguém que carrega os fardos daqueles que sofrem.
Mas eu quero chamar a sua atenção para a terceira lição. Primeira lição foi Ana e a sua família desconhecida. Segunda lição, Ana e o seu sofrimento. Terceira lição, Ana e a sua oração. O que aos olhos humanos parecia impossível, vai brotar uma oração maravilhosa. A partir do verso 9 até o verso 18 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, agora nós encontramos a oração de Ana. E a oração é um meio de tratar com os nossos sentimentos. Perceba quem é essa mulher, perceba os sentimentos dessa mulher. Ela mesma se descreve. Ela diz que ela tem amargura de alma. Versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. A oração é um meio de você tratar a amargura da sua alma. Ana chorou profundamente na presença de Deus. O versículo 10 termina dizendo: e Ana chorou abundantemente. Ana estava aflita quando ela orou. O versículo 11 diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. No versículo 15, Ana diz que ela era uma atribulada de espírito. Olha o versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Olha o versículo 16. Ana vai se descrever como excesso de ansiedade. Olha o versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição. Ana está dizendo: a oração é o único lugar que eu tenho para tratar com o meu emocional. E eu gostaria que você entendesse isso, irmãos. Você que sofre, você tem uma porta aberta no céu para você expressar a sua dor diante de Deus. Você que se sente amargurado de espírito, você tem o Rei dos Reis para você orar a Ele. Para você expor a Ele o seu excesso de ansiedade. É só assim que o seu coração será leve. É isso que a oração faz. Olha como Ana descreve o que é oração para ela. Versículo 15. Porém, olha o finalzinho do versículo 15. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ah, querido, eu fico perguntando se muitas vezes eu e você não vivemos a vida afligidos, porque nós não fazemos isso que Ana fez. Não foi sempre que Ana fez isso. Ana ficou com seus sofrimentos durante muito tempo. Ela ia na casa do Senhor, oferecia sacrifícios, não comia, não se alegrava, voltava mais triste. O ano que vem ia de novo e continuava essa luta, até que ela resolve rasgar o coração para Deus. Até quando ela resolve se derramar diante de Deus. E o que causa impacto, queridos, é que ninguém percebeu o que Ana estava fazendo. Não foi uma oração bela com a voz.
Não, Ana apenas movia os lábios. O sacerdote que estava a uma certa distância achou que Ana estivesse embriagada. Ana não externou, gritando, clamando, botando Deus contra a parede. Não, você vê uma mulher que está tratando do seu emocional diante de Deus. Querido, quando o seu marido não é capaz de suprir a dor do seu coração, porque ele não é mesmo. Quando a sua esposa não é capaz de suprir a dor do seu coração, porque ela também não é. É só Deus que é capaz de suprir a dor do seu coração. Talvez o que você precisa fazer hoje é se derramar diante de Deus. Talvez tudo isso que tem acontecido na nossa cidade, no nosso tempo, talvez tenha tornado você angustiado de alma. Talvez você tenha vivido em excesso de ansiedade. Derrame diante do Senhor. Tim Chester, um escritor, escrevendo sobre o livro de Samuel, sobre essa oração de Ana, Tim Chester diz uma frase interessante. Ele diz assim: uma das principais razões pelas quais não oramos é que não sentimos necessidade de orar. Pensamos que podemos administrar sem Deus, e portanto nossas orações acabam sendo um dever a cumprir. Opções em nosso dia agitado. Oração não era um dever ou uma opção para Ana. Oração foi o grito de uma alma angustiada. Às vezes a gente ora só para cumprir uma série de protocolos, até quando nós ficamos em grande angústia e a gente percebe que nós não temos mais força para fazer nada, e o que nós podemos é dizer: Deus, se é propício a mim como tu foi ao longo de tanto tempo, Deus. E a oração de Ana revela isso. A oração de Ana revela um conhecimento daquilo que Deus fez na história de Êxodo, e Deus atentou para a aflição de Israel, quando o povo estava escravo no Egito. A oração descrita é dizendo: o povo clamou a Deus e Deus ouviu a aflição do povo. E Ana está dizendo: eu estou aflita como meus antepassados estiveram. Deus ouve a minha oração. No meio dessa situação, a oração é um meio para tratar com os nossos sentimentos. Talvez há muitas pessoas doentes emocionais, porque oram pouco. A oração confiante em Deus muda o nosso coração. Olha comigo o versículo de número 18. E disse ela: acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Irmãos, o verso 18, Ana ainda não está grávida. Ana está ainda no templo, saindo do templo, do tabernáculo, da região onde estava tendo a adoração. Mas Ana já não era mais a mesma. A circunstância era a mesma. Ana continuava estéril, Ana continuava sem filhos, mas o coração de Ana já não era o mesmo. Percebe que o texto diz que Ana se levantou no seu caminho e comeu. Aquilo que não deixava Ana se alimentar, agora Ana pode comer, porque ela lavou a alma diante de Deus, porque ela gastou a sua ansiedade diante de Deus. E o texto diz: o seu semblante já não era mais triste. Queridos, a oração faz isso. A oração nem sempre muda as circunstâncias, mas a oração sempre muda o coração daquele que ora. A oração sempre muda as nossas vidas. E mudou a vida de Ana. A Ana quebrada não é mais a Ana quebrada, é a Ana alegre, porque ela se derramou diante de Deus. Sem se derramar diante de Deus, querido, você vai continuar em angústia profunda. Mas eu gostaria de olhar com você que a oração é o meio que Deus usa para realizar o seu plano. Talvez você diz: pastor, Ana não sabia que foi Deus quem encerrou a madre? Sabia. Ana não cria na soberania? Cria. É isso que o texto está dizendo. É Deus quem fez tudo isso. E é por isso que Ana ora. Porque se Deus fez isso, Deus pode fazer o contrário disso.
E Deus atendeu a oração. Olha o versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, Ana já mais alegre, e voltaram e chegaram em sua casa a Ramá. Eucana coabitou com a sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Ana agora vê a resposta da sua oração. Mas lembra, o coração de Ana já foi tratado antes. Às vezes nós queremos ter o coração resolvido quando o problema se resolve. Não, nem sempre o problema se resolve. Mas a oração trata o nosso coração, como tratou o coração de Paulo. Aqui, Deus vai atender a oração porque faz parte de um projeto. Outras mulheres estéreis existiam naquela época. Mas daqui, Deus está mudando não apenas a história de Ana. Deus está mudando a história do povo de Israel. Do povo que vivia sem rei, sem juiz, cada um fazia o que era reto. Deus está levantando um Samuel de uma tragédia para ser a grande instrumento de bênção. Percebe, querido, que da dor mais profunda Deus traz coisas mais gloriosas? A oração é o meio que Deus usa para realizar o seu plano. Nem sempre Deus responde a sua oração com sim ou não, mas sempre Deus cuida do seu coração. Quando Ele não realiza o que você quer, Ele tem algo melhor para você. Mas às vezes, Ele vai atender a sua oração, porque a sua oração é o meio que Deus tem para governar sobre a história. Isaac orou pela sua esposa e ela concebeu. Ana orou e ela concebeu. Ore também na sua casa. Você já parou para pensar que somos privilegiados, queridos? Porque essa oração de Ana que nós lemos foi feito de Ana para com Deus. Não teve voz audível. Nem o sacerdote ouviu. O sacerdote viu só o mexer da boca, achou que ela estava bêbada. Mas Deus quis escrever essa oração. E você tem acesso a ela. Por quê? Porque Deus quer que você cresça com a oração de Ana. Deus quer que você ore como Ana. Deus quer que você veja que a oração é o lugar de tratar a sua vida. Aprendemos com a oração de Ana o poder que Deus tem de tratar com o nosso coração. Mas eu quero chamar a sua atenção para a quarta e última lição. Nós estamos olhando sobre o seguinte tema. Em um mundo em crise, Deus age graciosamente na vida dos mais improváveis. Primeira lição, Ana e sua família desconhecida. Segunda lição, Ana e o seu sofrimento. Terceira lição, Ana e sua oração. Quarta e última lição, Ana e a sua fidelidade ao Senhor. Irmãos, por que é que Ana queria ter um filho? Ana queria um filho para a glória de Deus, e não apenas para o seu deleite pessoal. Olha o versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalhas. Ana não quer um filho para si, Ana não quer um filho para ser um troféu, Ana não quer ser um filho para jogar na cara de Penina, para jogar na cara de todos aqueles que debochavam dela. Ana não quer um filho que ela vai ficar paparicando a vida toda. Não, Ana quer ter um filho para glorificar a Deus com o filho e dizer, eu devolverei a ti, Senhor. Eu quero ter um filho para que ele faça parte da história da redenção. Percebe que a oração de Ana é mais do que pensar nela, é pensar no projeto de Deus, na glória de Deus. Ana não quer um ídolo. Tem gente que quer filhos para ter um ídolo. Tem gente que quer determinadas coisas para ter um ídolo. Não, Ana quer ter um filho para oferecer a Deus durante todos os dias da vida dele. E será que Ana vai fazer isso? Será que aquele menino que Ana vai ter, tão difícil de ser gerado, tantos anos sem ter tido um filho, será que agora ela vai entregar aquele filho a Deus? Olha aí comigo a partir do versículo 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa ofereceu ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu. E disse ao marido, quando for o menino desmamado,
levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade. Fique até que o desmames. Então somente confirma o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança, provavelmente em torno de 3, 4, no máximo 5 anos. Ana pegou aquela criança, nasceu o bebê e dizia: eu ainda preciso amamentá-lo. Durante o tempo da amamentação ele vai ficar comigo, mas depois eu vou levá-lo até Deus. Talvez você diz: Ana está arrumando uma desculpa. Não, irmãos. Depois de alguns anos, Ana leva o filho, ainda criança, pequeno, talvez de 3, 4 anos. E aqui você vê que existe um laço de amor de mãe para com o filho, que já existe desde quando está sendo gerado, mas intensificado nos primeiros anos. Ana teve o prazer de colocar o Samuel no peito, de olhar para os olhos de Samuel, e agora de dizer: eu vou levá-lo, entregá-lo na casa do Senhor para todo sempre. Quando eu acordar no outro dia, ele não vai estar diante dos meus olhos, ele não vai estar diante das minhas mãos cuidadosas, ele vai estar na casa do Senhor. Ah, queridos, não é fácil para alguém que não tinha filhos, quando ter o filho, ficar com ele apenas poucos anos para entregá-lo definitivo para a glória de Deus. É a minha pergunta: você é capaz de fazer isso com aquilo que você tanto pede a Deus? Entregá-lo totalmente para Deus? E é aqui que você encontra o porquê que a oração de Ana foi atendida. Porque não é uma oração egoísta, é uma oração para a glória de Deus. Olha o versículo 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com olha o versículo de número 26, melhor dizendo. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ah, irmãos, eu fico pensando nesse Eli, nesse sacerdote, que primeiro julgou aquela mulher, depois que aquela mulher explicou, ele disse: vai em paz, que Deus te responda, mulher. Anos depois ele vê aquele menino sendo entregue, e ele adora o Senhor. Por quê? Porque Ana é alguém compromissado com Deus. Lembra que nós estamos falando de um período onde não havia rei em Israel, onde cada um fazia o que achava mais reto. Tem alguém que quer viver para glorificar a Deus. Ah, querido, que você seja uma Ana dos nossos dias. Que você consagre ao Senhor as suas vitórias. Que você consagre ao Senhor aquilo que Deus deu a você. Que aquilo que Deus deu a você seja para a glória do Senhor. E Ana fez isso. Ana deixava Samuel lá, voltou para sua casa, foi viver a sua vida, e de tempos em tempos ia lá, levava a roupinha para Samuel, e Samuel ia crescendo na presença do Senhor. E Ana se realizava nisso. Realizava de ter o filho que glorificava a Deus. Você ora para realizar o sonho que você tanto tem por causa de quê? Para glorificar a Deus? Ou simplesmente para você ter o seu ego massageado? Nesta noite nós vimos que Deus é capaz de fazer coisas grandiosas na vida das pessoas mais improváveis, mesmo em um mundo em crise. Nós vimos sobre Ana e sua família, pouco conhecida. Nós vimos sobre Ana e a sua aflição, o seu sofrimento. Nós vimos sobre Ana e a sua oração. E nós vimos sobre Ana e a sua fidelidade ao Senhor. Quando Ana entregou o seu filho, ela não tinha outro. Mas Deus o deu, depois disso, ainda outros filhos. Porque Deus é o Deus que cumpre a sua palavra, e Deus é o Deus gracioso.